E aí para hipertrofia a gente entende aí que é mais ou menos entre 5 a 15 movimentos, né? Isso é o que a literatura nos mostra. Mas será que existe algum tipo de diferença entre trabalhar com 5, 8, 15, né? Enfim. Por que tem esse preconceito, será, com o número par, né? Ó, hipertrofia você faz 6 repetições, 8, 10 ou 12. Aí você fala, mas não pode ser 9? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Quando a gente vai falar das repetições, pessoal, se a gente entende os conceitos de treinamento, tudo fica mais fácil. Então a gente tem algumas variáveis de treino: volume, intensidade, densidade e frequência. Eu expliquei sobre isso no meu curso que está como montar um treino e periodização do zero. Mas aqui dá para dar uma palhinha, que é uma coisa mais profunda, né? Se a gente for querer analisar com essa profundidade, lógico. Quando eu trabalho com repetições maiores, automaticamente a intensidade ela cai. Lembrando que eu estou falando aqui de forma acadêmica. Ou seja, quando às vezes eu falo em intensidade, as pessoas podem achar que tem a ver com dificuldade, né? Então, por exemplo, fiz um cardio muito intenso. Certo, fiz um cardio que eu cansei, não é mesmo? Só que se eu for falar de cardio muito intenso, teria que ser um HIIT ou alguma coisa assim, porque subiria a intensidade e automaticamente cai o volume. O que caracteriza uma atividade aeróbica? Alto volume e baixa intensidade, em relação, por exemplo, à musculação, que é o contrário. Se eu aumento a quantidade de peso, isso academicamente falando, eu aumento a intensidade do treino. Ou seja, quanto menos repetições eu coloco, mais intenso é o treino. Leandro, por que eu não coloco peso alto e faço repetição alta também? Porque não aguenta. Quanto mais intensidade você coloca, menos volume você vai ter. E a frequência e a densidade? Dane-se, não é para o vídeo de hoje, vamos, né, ficar aqui já está embaçado o suficiente. Então, se eu vou prescrever um treino para algum aluno da consultoria e eu jogo 4 de 6, né, 4 séries de 6 movimentos, eu estou jogando uma intensidade maior e um volume menor, porque 6 vezes 4, 24 repetições. Se eu jogo 4 de 12, eu estou jogando o quê? 48 repetições. Eu estou dobrando o meu volume e a minha intensidade também, automaticamente ela vai cair, porque a gente já entendeu que é reflexo ali um do outro no sentido contrário, na contramão. E por que é importante saber disso? Porque quando você entende isso, você sabe que quando você treina com, por exemplo, cargas maiores, não é que a hipertrofia acontece mais fácil, mas é mais fácil você chegar na hipertrofia de forma instintiva. Como assim? Olha só, a gente sabe que, por exemplo, que 15 movimentos hipertrofiam muito bem e que 5 movimentos hipertrofiam muito bem. Só que o que as pesquisas nos mostram é que repetições mais altas, por exemplo 15, você precisa chegar até a falha para ter um resultado hipertrófico. Quando você trabalha, por exemplo, com 5 movimentos, vamos supor que você aguentava fazer 6 movimentos e você fez 5, você também vai ter um resultado hipertrófico satisfatório. Só que se você com 15 aguentava fazer 16 ou 17, porque teria que ter alguma equivalência, né, em porcentagem, porque 5 para 6, a gente vai falar de mais ou menos 20% a mais, certo? Pô, deixei 20% do que eu poderia fazer. Então se eu for colocar 20% em 15, seria mais ou menos 18 repetições. Se eu fizer de 15 e eu aguentava fazer 18, a hipertrofia já cai para níveis ridículos. Então a gente começa a entender que a musculação ela é um esporte de força. Isso quer dizer que eu tenho que fazer 5 repetições porque é melhor para a hipertrofia? Não. Isso quer dizer que você treinando até a falha, falando de uma maneira genérica, lógico, vai ser mais eficiente para a hipertrofia. Leandro, mas existe uns estudos que mostram, né, que não precisa chegar até a falha. Então, galera, mas eu estou falando aqui com um público que não vai ter um caderno de treino e vai ter esse feeling, vai ter um treinador e vai... Então assim, é mais fácil vocês se basearem em treinar até a falha todo dia e de vez em quando fazer um deload. Leandro, o que é deload? Eu já expliquei aqui no canal, é só procurar Leandro Twin, mais tema. É mais fácil, tá? É mais fácil. Então a gente estuda, mas a gente fala para funcionar. Senão eu vou ficar aqui discutindo papel, estatística e aí na prática, quem tem um caderno de treino aí? Quase ninguém, eu tenho certeza que sim. E o grande lance você não precisa de um caderno de treino para ter um shape normal, você não precisa ficar se preocupando com esse monte de coisa. Vamos simplificar a parada. Logo, se você treina até a falha e você fica próximo ali de 8, 10 movimentos, você ganha dos dois lados. Então você ganha desse benefício que eu falei, por exemplo, de repente você, de 8 repetições você aguentava fazer, sei lá, 9, você fez 8. Tá, é melhor do que 15 você aguentar fazer 18. Só que quando você trabalha nessa faixa de repetições, você não precisa usar uma carga tão alta.
Porque quanto mais volume, menos intensidade. E por que que isso é legal? Porque quando você coloca uma carga muito alta, é mais difícil você manipular esse peso. E eu sempre penso em sustentabilidade. Eu não quero que o meu aluno da consultoria se machuque, até porque vai parar de pagar. Não, mas eu não estou sendo egoísta. Ainda que eu também possa ser, porque é benefício dele mesmo. Porque se ele parar de treinar, de que adianta às vezes ele ficar 6 meses treinando bem e 3 meses parado? Não adianta nada, né? Eu vou ficar 3 meses sem receber. Não, ele vai ficar 3 meses perdendo tudo que ele ganhou nos 6. Quando a gente trabalha com repetição mais baixa, não quer dizer que a gente vai se machucar, mas quer dizer que a gente aumenta esse risco de lesão. Porque você vai dizer, não, tudo bem, Leandro, eu estou fazendo 6 movimentos e aguento fazer os 6. Só que no dia que você quiser subir um pouco de carga, você vai manipular uma carga ainda maior. Isso se torna um pouco mais, vamos dizer assim, mais perigoso mesmo seria a palavra. Então, o que que eu prefiro? Eu prefiro que não vamos trabalhar com 5, 6 movimentos e não vamos trabalhar com 12, 13, 14, 15. Vamos trabalhar com algo próximo de 8, 10, 12 movimentos. Se você passar muito disso, você aumenta a carga. Se você fizer um pouco abaixo disso, você diminui a carga. Tá vendo que eu estou querendo simplificar para você? E aí, no final das contas, não vai ter grande diferença entre você fazer repetições muito baixas ou muito altas, ficando nessa faixa aí de 8 a 12. Então, por exemplo, eu vou pegar às vezes um exercício de difícil execução, sei lá, um levantamento terra. Eu vou jogar 12 movimentos, porque como ele é de execução complexa, 12 eu reduzo a carga e aí eu executo um movimento mais próximo da perfeição. Aí de repente, né, um exercício numa máquina, uma remada à máquina, eu posso pedir para o meu aluno fazer 4 de 6. Por quê? Porque aí eu quero que ele, ele precisa descer o pau nas costas, certo? Então eu quero que ele faça o movimento perfeito, mas eu também quero que de vez em quando ele coloque bastante carga, intensidade, até mesmo para trabalhar. Isso eu vou falar de uma coisa quase que um conhecimento da área, assim, do fazer, né? Não está tão baseado em livros, mas ao que parece, repetições mais baixas, elas constroem mais densidade muscular, e repetições mais altas constroem mais volume, isso porque talvez você joga mais líquido para dentro, né, da célula e você faz uma hipertrofia sarcoplasmática, e aí você faz uma hipertrofia miofibrilar com repetições mais baixas. Então os dois são importantes, mas eu posso manipular isso de uma forma que torne sustentável. Então, o que eu sempre falo em palestra para professor, galera, a gente não monta treino para um amontoado de músculo e gordura, a gente monta treino para a gente. Senão o computador faz, não precisa. Então vamos raciocinar como se fosse para nós. Então aquele exercício que é muito complexo, de dificuldade, de execução, vamos trabalhar com repetição mais alta e a gente explora uma coisa mais segura em repetições mais baixas e a gente trabalha com os dois, porque os dois são bem-vindos. Porém sempre, vamos colocar assim, vai usar essa palavra, com inteligência. Querido, muito bem, veio visitar meros mortais. Então clica no gostei, se inscreve no canal por causa do Floquinhos, que ele é um cachorro que ele prometeu que vai viver para mim eternamente. Então, né, Floquinhos, publicamente aqui, você prometeu que nunca vai me abandonar. Assim espero. E eu acho que tá resolvida a questão, né? Você apareceu no final do vídeo só para dizer que não é, eu tô presente, papai. Então, galera, vou fazer o seguinte. Na verdade, o Floquinhos vai deixar a indicação aqui, ó, na direção do focinho dele, de um vídeo complementar a esse, onde nós vamos falar de técnicas avançadas de treinamento. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, com repetições altas, mas a gente vai buscar vários tipos de falha dentro da mesma série. Então dá uma conferida.